Fala pessoas, como prometido para vocês, vamos fazer o fechamento da parte de radiação, comentando as principais propriedades básicas, tá? Não vou aprofundar, não vou entrar em detalhes, não é essa a intenção do curso. E comentar um pouquinho de racionalização, tá bom? Então vamos juntos. Primeira propriedade, pessoal, veja, bem parecido com potenciação. Potências de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Multiplicação de raízes com o mesmo índice, conserva o índice e multiplica os radicais, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, olha que legal, olha que interessante, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 18. Pessoal, olha que louco, são dois números irracionais, não tem valor exato, mas quando eu multiplico eles, veja, não é raiz quadrada e raiz quadrada, mesmo índice? Posso multiplicar os radicais, olha que legal, 2 vezes 18, raiz quadrada de 36, que resulta em 6. Gente, isso é muito louco, você está pegando dois números irracionais e o resultado está dando um número inteiro, né? É bem louco isso. E a gente pode usar essa propriedade também no sentido contrário. Veja, se eu tiver aqui, por exemplo, raiz de 144 vezes a raiz, sei lá, de 121. Pessoal, se eu for fazer essa conta, vai dar um número enorme. Depois, para eu achar a raiz, eu vou ter que fatorar. Muito trabalho. Eu posso usar a propriedade no sentido contrário. Como são dois números que eu conheço, são dois quadrados perfeitos, eu posso separar. Raiz quadrada de 144 vezes a raiz quadrada de 121. Pronto. Olha que bacana. 12 vezes 11. Resultado, 1, 2, 1 mais 2, 3. Olha que legal. 132. Então, rapidinho, a propriedade serve para isso. Lembra que eu falei para vocês que as propriedades é praticamente aquele kit de acessórios que o homem tem em casa, né? Aquele kit de ferramentas que quando você quer fazer alguma coisa, ele agiliza o trabalho, né? E o mesmo é válido, pessoal, para divisão, tá? Então veja, se eu tenho aqui, por exemplo, divisão, raiz de, não sei, 50 dividido pela raiz quadrada de 2. De novo, são dois números irracionais, não tem valor exato. Mas se eu aplicar a propriedade, ó, como eles têm os mesmos índices, raiz quadrada de 50 dividido por 2, que vai dar raiz quadrada de 25, opa, valor exato, 5. Tá bom? Beleza? Se aparecer assim também, ó, raiz cúbica 64 sobre 27. Trabalhão, né? Posso usar o processo inverso. Raiz cúbica 64 dividido pela raiz cúbica de 27, que vai dar 4 sobre 3, 4 terços. Belezinha, pessoal? Tranquilo, né? E a penúltima propriedade que eu queria comentar com vocês é para dar sequência. A potenciação a gente também fez essa sequência, né? Que é o expoente da raiz, né? Ele vai para dentro da raiz. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a raiz cúbica de 2, não dá exato, né? Mas se isso aqui tiver elevado, sei lá, a 6, nós teremos a raiz cúbica de 2 elevado a 6 pela propriedade, tá? 2 elevado a 6 pela propriedade, que vai ser a raiz cúbica, vamos lá, 2 elevado a 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Raiz cúbica de 64, que dá 4, ok? Então ela também auxilia nesse processo rápido de obtenção do resultado da raiz. E a última, pessoal, que pode cair, né, é a transformação na raiz em potência. Para isso, nós vamos usar a regrinha: quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Lembra disso? Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Como assim, professor? Veja, a raiz é a minha casinha. Tá vendo? É a minha casinha.
O M não está dentro dela? Se ele está dentro, ele está na sombra. E o M não está fora? Se ele está fora, ele está no Sol. Imagina que exista um Sol aqui, ó. Eu sempre pus carinho no meu Sol. Então, quem está na sombra vai para o Sol. Quem está no Sol vai para a sombra. Veja, ele veio de baixo da fração, um denominador. Tá bom? Beleza? Vamos fazer um teste? Raiz quadrada de 5. Ok? Quando não tem nada é 1. Então vai ficar 5 elevado a quem está na sombra vai para o Sol. Quem está no Sol vai para a sombra. 5 elevado a meio. Tá bom? Coloquei de propósito, pessoal, porque o meio é muito conhecido, tá? É a transformação do número em raiz quadrada. Tá bom? Outra. Vamos fazer mais um? Raiz décima de 7 elevado a 29. Sei lá. Então vai dar 7 elevado. Está na sombra, vai para o Sol. Está no Sol, vai para a sombra. Beleza? Então essas 4 propriedadezinhas, tá? Propriedades básica, aplicação, para vocês terem um pouquinho de compreensão de algumas ferramentas importantes para vocês. Agora vamos falar um pouquinho de racionalização, tá? Racionalização, o que é racionalizar? É você tirar a raiz do denominador. Porque não tem como eu dividir um número decimal inteiro que seja por um número infinito, né? Então, está errado? Não, não está errado. Mas matematicamente isso aqui é uma indeterminação. Não tem um resultado, não tem um primeiro número que dá para fazer a divisão. Por isso que a gente tenta tirar essa raiz do denominador. Que jeito que eu faço? Vocês concordam comigo que 18 sobre a raiz de 6 é igual a 18 sobre a raiz de 6? Fala sim. Muito bem, sim. Não mudei nada. Se eu multiplicar isso aqui por 1, continua a mesma coisa. Você concorda comigo? Só que eu vou escrever o 1 com fantasia. Que jeito? Eu vou fantasiar o 1 de raiz de 6 dividido pela raiz de 6. Por quê, senhor? Não dá 1 isso aqui? Isso é racionalizar, tá? Qual que é a minha intenção? Agora eu vou fazer a multiplicação. Olha só a minha intenção. 18 vezes raiz de 6, 18 raiz de 6. Agora olha aqui, ó. Lembra a propriedade? Raiz de 6 vezes raiz de 6 vai dar raiz de 6 vezes 6. É o que eu queria. Então, quando eu tiver raiz quadrada aqui, eu sempre vou multiplicar pela mesma raiz. Vai ficar, então, 18 raiz de 6 dividido pela raiz de 36. 6 vezes 6. Pronto. 18 raiz de 6 dividido por 6. 18 dividido por 6 dá 3. Então, o resultado final, 3 raiz de 6, tá? Fiz essa divisão aqui. Belezinha? Tranquilos? Então, em raiz quadrada, nós temos vários casos, tá? Não vou entrar aprofundando também, como eu falei para vocês, no próximo curso sim. Vou só realmente mostrar para vocês o trajeto aí para vocês resolverem. Quando eu tiver raiz cúbica, né? Então veja, 5 sobre a raiz cúbica de 2, vamos copiar. 5 sobre a raiz cúbica de 2. Quando não tem nada, o expoente é 1. Olha a diferença do que eu vou fazer. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz cúbica de 2 ao quadrado. Em cima e embaixo pela raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é multiplicar por 1. Senhor, por que ao quadrado? Por que ao quadrado? Por causa disso aqui, ó. 3 menos 1 dá 2. No próximo exemplo vocês vão entender melhor. Mas vamos continuar para vocês entenderem por que eu coloquei agora o expoente 2. Então vai ficar 5 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado, dividido por, usando propriedade, os dois são raiz cúbica, 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2. Ah lá, pessoal, era o que eu queria, chegar no expoente 3 no denominador. Veja, vai ficar 5, raiz cúbica, já vou calcular, 2 ao quadrado, 4, dividido pela raiz cúbica. Olha só, aula passada, retrasada, multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. 1 mais 2, 3. Opa! Ó. Então vai dar 5
raiz cúbica de 4 dividido por 2. Veja, tirei a raiz do denominador, tá bom? Que é o que eu queria. Agora eu tenho um número inteiro ali, tá bom? Bom, deixa eu explicar melhor agora, usando o último exemplo, tá? Menos 10 sobre a raiz índice 5 de 2 ao cubo. Olha só, 5 menos 3, 2. Então eu vou multiplicar pela raiz índice 5 de 2 ao quadrado. Raiz índice 5 de 2 ao quadrado. Senhor, por quê? Para eu obter o expoente 5 no denominador. Veja só como que vai ficar. Menos 10, raiz quinta de 2 ao quadrado, dividido por raiz quinta de 2 ao cubo, vezes 2 ao quadrado. Por isso que eu sempre faço essa subtração, pessoal. Para eu obter, né, de fato, o expoente 5, o mesmo expoente no índice igual ao expoente. Então eu vou ter menos 10, raiz índice 5 de 2 ao quadrado, dividido pela raiz índice 5 de 2 elevado a 5. Ó, viu? Menos 10, raiz índice 5 de 2 ao quadrado, dividido por 2. Cortei aqui, ó, resultado final, menos 5, raiz índice 5 de 2 ao quadrado. Beleza, meus amores? Tranquilo? Então, é uma ideia inicial de racionalização para vocês. É importante que façam muito exercício. Quando vocês fizerem muito exercício sobre racionalização, começa a ficar mais fácil. Belezinha? Até a próxima aula. Tchau!